Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Hoje o tema é o resultado das nossas ações, que são os atos que cometendo, tendo consciência maliciosa ou não. Ainda que a carne é fraca, o espírito é forte, temos que ser prudentes, vigilantes e não sermos negligentes. E o que é a negligência, a imprudência ou a imperícia? Eu vou esclarecer dentro de uma forma criminal e no nosso comportamento espiritual, que psicologicamente temos ações emocionais racionalizadas ou as que são decadentes neste nosso comportamento, pois a negligência é a omissão de nossa conduta esperada para uma determinada situação, como a imprudência é a ação sem cautelar, sem a cautela, sem a prevenção, que é o dever da preocupação para estarmos e não causando, né, para não darmos transtorno, perigo, causando danos. É o dever do cuidado, dessa prudência, pois a nossa imperícia é a nossa ação equilibrada por falta também da técnica, de inaptidão, pois sempre eu exemplifico que temos essa condição e precisamos estar atento. Como é isso? Nas nossas, principalmente axiologia, argumentologia, conceitologia, pois espiritualmente esclarecendo, dentro dessas nossas ações, e aí é que está, das transgressões de infringir e de ultrapassarmos o limite de algumas coisas, é a nossa violação infracionária comportamental no interno e do externo. Eu posso exemplificar, assim, desse nosso comportamento legível, pois a orientação, nós falamos, para ficarmos atentos, é o que está em Efésios 4, 26 e 27, nos informa: para irai-vos, mas não pequeis, não se põe o som sobre vossa ira. E aí é que está, não deis lugar ao diabo, a legalidade, o mal. É como Pedro se refere, 1 de Pedro 5,8, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo é o vosso adversário. Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o esclarecimento que as nossas lutas não são contra a carne e o sangue, mas contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade, né? É o que Paulo diz em Romanos 7, do versículo 14 em diante. Ele esclarece esse comportamento da sua conduta do passado, mas a exemplificação. Ele diz: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivendo vendido sobre o pecado, que foi a legalidade que Adão deu no passado, né? Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas aborreço o que faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado
que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem algum. E, com efeito, o querer de estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele esclarece, pois ele dá esse exemplo de comportamento mais tarde do resultado religiosamente no seu comportamento. E eu acho então, ele diz, que a lei que em mim, enquanto quero fazer o bem e o mal estar comigo. Por quê? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele diz que é o nosso intelecto, o nosso espírito doutrinado pelo Espírito Santo de Deus. Mas vejo que os meus membros atuam na lei, que é essa batalha contra a lei do meu entendimento, e prende-me debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí é o reconhecimento que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? São os nossos mau comportamento, né? Intolerante, que ele relata no ser que precisa ser humano. E ele fala da sua postura: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, eu mesmo, com entendimento, que é a clareza agora, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, ou significa, não posso deixar de errar, ainda querendo ou não, mas estarei nessa vulnerabilidade. Todos nós ficamos, né? Nos tornamos egoístas, interesseiros, arrogantes, desobedientes, e ainda que temos conhecimento dos resultados, conforme eu falei, das situações, da negligência, da imperícia, da imprudência. Bom, um relato de comportamento em sua mudança foi Davi, no Salmo 51, o versículo 17, primeiro, ele relata que o sacrifício para Deus são um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito. Não desprezará o nosso Deus, o nosso Senhor. E aí é que está, ele pede perdão para o seu procedimento comportamental agora, não ser mais negligente, imprudente, mas vigilante, conforme nós estamos falando dentro desse tema. E ele pede: esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, que ele é que doutrina esse nosso comportamento. E aí ele pede: torna a dar-me a alegria da tua salvação, me sustém com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores, conforme ele foi no passado e agora não seria mais, os teus caminhos aos pecadores, que aí pecadores todos nós somos, errar o alvo, não que queremos, mas é devido à imprudência, à imperícia, os interesses, às vezes cometemos essas infrações, né? Os pecadores a ti te converterão. E aí a sua obediência a essa declaração, que é quando ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. É dar o testemunho desse estado psicológico agora já determinante, sendo prudente e vigilante. É o nosso dever de estarmos livres dessa escravatura zumbiológica,
psicologicamente. Amém? Que fique essa mensagem expressiva para não cometermos essas infrações, que é o que, tendo a malícia ou não, ainda ficamos dentro dessa vulnerabilidade, conforme a palavra de Deus nos afirma, que a carne é fraca, mas o nosso espírito é forte, o nosso espírito, o nosso entendimento, temos que estar com essa fortaleza desse doutrinamento, desse comportamento, e não sermos mais negligentes, imprudentes, né? Viver nessa imperícia. E é por isso que eu afirmo que Luffy Aswede Ayauleila Mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.